eu sou Lupita Samayoa e nossa aula de hoje é sobre o segundo livro dos Reis. Então vamos começar. No primeiro, segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos Reis, são livros cronológicos que foram escritos de forma cronológica. Então o segundo livro dos Reis vem explicando, vem contando o que sucedeu depois do último capítulo do primeiro livro dos Reis. Então ele começa no final do livro dos Reis, o primeiro, ali começa o segundo em ordem cronológica. Esses livros não se sabe ao certo quem foi o autor, mas se acredita que o autor ele utilizou três fontes principais para escrever esse livro, que foram os Fatos de Salomão, as Crônicas dos Reis de Judá e as Crônicas dos Reis de Israel. Não o livro de crônicas que está escrito na Bíblia, mas as crônicas que foram escritas por historiadores do povo judeu e que ficaram guardadas como documentos oficiais. Isso enquanto à fonte. O propósito do livro vem a encontro do propósito dos outros três livros que estão escritos juntos. Esse livro tem como propósito contar a história do povo de Israel, agora no povo dividido, com os dois reis, e contar a história do povo de Deus e dos profetas. Em especial, o segundo livro de Reis tem um propósito de mostrar a providência divina em todo o tempo sobre o povo de Israel e de Judá, e também mostrar a cosmovisão teocrática, mostrar uma cosmovisão teocrática que Deus estava querendo para o povo. Por isso que aqui são contados tanto fatos históricos quanto fatos religiosos, fatos políticos, fatos seculares, porque o autor quer mostrar que Deus estava no controle de todas as coisas. Ele fez questão de escrever os fatos, explicando como as nações estavam sujeitas ao poder de Deus, como as nações e o povo de Israel também, eles agiam de um jeito e pelo que eles faziam, eles viviam as consequências. Por isso que o livro fala muitas vezes, e tal rei fez o bom diante de Deus, e este rei fez o ruim, fez o mal diante de Deus. E também conta as consequências do povo e as consequências que teve cada rei depois dos atos que eles tiveram. Ele conta então como que Deus queria estabelecer seus mandamentos e como que ele considerava quando o povo obedecia e quando o povo não estava obedecendo. A data do livro de Segundo de Reis provavelmente foi escrito durante o reinado do rei Josias. Desculpa, a data do livro, de quando o livro foi escrito, foi mais ou menos no reinado do rei Josias, porque acredita-se que foi nesse tempo, porque foi descoberto um rolo no templo, quando estavam fazendo as reformas do templo, no reinado de Josias. E esse rolo estava escrita a lei de Deus. Então, Segunda de Reis tem uma certa semelhança com Deuteronômio, porque eles estavam descobriram no rolo, eles foram estudar e eles tentaram fazer reformas religiosas nesta época. Eles tentaram estabelecer de novo uma adoração íntegra, uma adoração honesta, uma adoração
sincera para o Senhor e um jeito de viver do povo, como Deus estava mandando, como Deus estava querendo que eles foram e que estava escrito ali, né, em Deuteronômio. Então, por isso que se acredita que foi nessa época. E o livro dos reis tem dois ênfases principais. Tem um ênfase profético e o ênfase da condenação a religiões falsas. ênfase profético no livro Segunda de Reis, capítulo 17, no verso 13, temos um resumo do que os profetas estavam fazendo nessa época. O Senhor advirtiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei aos vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Ou seja, esse livro tem um ênfase profético porque Elias, Eliseu, Isaías, o tempo todo estavam falando para o povo, o que diz aqui, converter-se dos seus caminhos. O tempo todo eles pediam para o povo se arrepentirem. Eles estavam falando em nome do Senhor sobre a sair dos caminhos que eles tinham e voltar para fazer a vontade do Senhor. Então, este ênfase profético trata-se de um chamado para que o povo começasse a adorar a Deus de novo, porque nessa época o povo, tanto de Israel como de Judá, eles estavam adorando os deuses pagãos, eles estavam levantando nos lugares altos altares para todo quanto Deus aparecia. Eles eram idólatras e eles falavam que cumpriam a lei do Senhor, mas eles estavam adorando também outros deuses. E Deus se preocupou com esta situação e estava o tempo todo chamando, alertando, falando, convidando a que eles se arrependessem. Infelizmente, o povo de Deus não atendeu às palavras dos profetas e eles viveram as consequências, que vamos falar mais adiante. O segundo ênfase está na condenação das religiões falsas. Então, eles estavam adorando, como falei, a muitos deuses. Eles se estavam misturando com os povos pagãos e eles estavam criando altares para outros deuses também. E os profetas falaram duramente, os profetas falavam o tempo todo condenando a idolatria, condenando a adoração a outros deuses que não fosse o Senhor, Jeová dos exércitos. Eles falavam o tempo todo sobre a verdadeira adoração. Eles falavam sobre arrependimento, sobre voltar aos caminhos, voltar a fazer a vontade de Deus, mas o povo não obedecia. Inclusive, Ezequias destruiu os lugares altos, os altares que estavam construídos nos lugares altos. E seu filho, Manassés, ele voltou a edificar esses lugares. Ele praticou a magia, a idolatria. Ele sacrificou a seu próprio filho em um desses altares que era dedicado a um deus pagão. Sim, isso está em 2 de Reis, capítulo 21. Quer dizer, o rei, seu pai fez o bom e ele foi fazer o mal diante do Senhor. E essas práticas eram contínuas, essas práticas eram dos reis, essas práticas eram do povo, das autoridades. Então, os profetas falavam o tempo todo sobre voltar aos caminhos do Senhor e arrependimento. Sim, Deus nesta época preservou a seu povo e ele os livrou de muitos inimigos, ele deu vitória. Ele estava sempre lembrando o pacto, né? O pacto desde Abraão, mas o povo parece que não queria escutar. Por mais que o Senhor estava preservando, o povo não estava
reagindo. Este livro, irmãos, hoje é muito pertinente para nós, porque ele fala sobre a importância do monoteísmo. Parece até parece até que não tem aquela importância falar disso, não? Como assim o monoteísmo? Eu acredito só em um Deus, mas na nossa época estamos vivendo um sistema bem parecido ao sistema que estavam vivendo na época dos reis. Esse livro é muito pertinente porque hoje muitas pessoas acreditam que qualquer religião vai levar eles para o céu, que qualquer religião pode nos levar ao Pai. E temos também os movimentos ecumenistas que estão falando de juntar todas as religiões, porque todas elas têm o mesmo propósito, porque todas elas são um caminho, porque todas elas são uma porta aberta para Deus. E nós sabemos que não é verdade, que o caminho único é o Senhor Jesus Cristo, e que o único jeito de abrir, de ter uma comunicação direta de novo com o Pai, é através do sacrifício de Jesus, nos arrependendo dos nossos pecados e mudando o nosso caminho, né? Permitindo que o Senhor trate com nossa vida. Aqui vemos que este livro é muito pertinente porque atualmente se tem visto muito também sincretismo religioso nas igrejas. Vemos que muitas vezes falamos que acreditamos em Deus e que somos fiéis ao Senhor, mas ao mesmo tempo mantemos práticas, costumes ou amuletos ou práticas religiosas de deuses pagãos, de outros deuses e de práticas que tínhamos antes de conhecer a Jesus. Ou inclusive práticas que adquirimos depois de conhecer a Jesus, por conta da superstição, por conta do sincretismo, por conta de manter inclusive a Bíblia, por exemplo, como amuleto. Sim, e textos da Bíblia como amuletos que nos protegem. A palavra de Deus realmente tem poder quando ela é levada na prática, tem poder quando estamos orando, a palavra de Deus tem poder quando estamos repreendendo, exortando, quando ela fala nas nossas vidas, mas não tem um poder como de amuleto. Sim, estamos vendo muitas coisas nesse sentido, muitas pessoas que acreditam que qualquer prática que elas realizam, sempre que não esteja prejudicando terceiras pessoas, é válida, mesmo sendo pecado. Então este livro é muito pertinente para repreender, para exortar e para falar ao nosso coração sobre a santidade, sobre o jejum verdadeiro. O profeta Elias, Eliseu e Isaías, eles falavam da misericórdia verdadeira, eles falavam do jejum verdadeiro, eles falavam da justiça verdadeira, o que Deus queria do povo, porque eles achavam que estavam fazendo a vontade de Deus, mas eles estavam sendo hipócritas, e Deus falava abertamente com eles através dos profetas, e falava, não é isso que eu quero uma justiça genuína, uma justiça honesta, uma misericórdia verdadeira, um sacrifício verdadeiro de parte do povo. O livro dos Reis, o segundo livro dos Reis, nele vamos encontrar o reino dividido, sim? Vamos ter o reino de Israel e o reino de Judá. Nós vamos ter também o ministério de Eliseu, o ministério de Elias, e vamos ter as consequências dos dois reinos. O povo de Israel, que foi exiliado pelos assírios, foi levado cativo, e o povo de Judá, que foi levado cativo pela Babilônia. Os dois sofreram as consequências de ter deixado Deus de lado. Se quando aconteceu a destruição de Israel, os profetas começaram a falar que a mesma coisa iria acontecer com Judá, mas o povo também, de novo, não escutou.
E aqui temos que, enfim, Judá também sofre o exílio e Judá é levada cativa pela Babilônia. Uhum. O reino do norte foi destruído e o reino do sul foi levado cativo também. Os dois pagaram as consequências de abandonar a Deus e de não abandonar seu pecado, de não se arrependerem. Agora eu queria falar, irmãos, que é muito importante entender esse livro à luz do que já falei, das situações que estamos vivendo na nossa sociedade, mas também à luz das nossas famílias e de nós mesmos, que nossa vida seja cuidada e que todo o conselho do Senhor possamos levar na prática, que todo conselho pode ser, às vezes, difícil fazer a vontade dele, pode ser, até podemos considerar que é um pouco gravoso, sim, a renúncia às vezes não é fácil. A gente está aqui no treinamento missionário, estamos falando bastante de renúncia e muitas vezes não queremos renunciar. Reivindicamos direitos, reivindicamos privilégios, reivindicamos coisas que achamos que conquistamos, que ganhamos. Não, eu tenho direito porque ganhei, porque conquistei, porque eu lutei, porque me esforcei, porque trabalhei. E na verdade, irmãos, toda bênção, toda boa dádiva vem somente de uma fonte. Tudo que temos vem do Senhor. Por isso que os salmos falam, eu vou louvar o Senhor com nossa vida e com nossos bens, com tudo que a gente tem. E eu queria falar desses homens de Deus que estiveram falando ao povo durante todo esse tempo e tentaram explicar a vontade do Senhor e o povo não escutou. Logo no capítulo 2, temos a sucessão de Eliseu. Logo começando o capítulo 2, temos aqui a sucessão diz no capítulo 2, verso 1. E sucedeu que, quando Jeová estava para tomar foi a sucessão de Elias por Eliseu. Num vendaval para cima aos céus, Elias e Eliseu passaram a ir-se de Gilgal. E Elias começou a dizer a Eliseu: senta-te aqui, por favor, porque o próprio Jeová me enviou até Betel. Mas Eliseu disse: por Jeová que vive e por tua alma que vive, não te deixarei. O próprio Elias tentava pedir para Eliseu ficar e não ir com ele, sabendo que seria seu sucessor, talvez como uma prova. Ele queria saber se Eliseu seria capaz de desistir. E Eliseu, irmãos, eu contei aqui 1, 2, 3, 4 vezes, ele fala a mesma coisa. Ele fala: não, vive o Senhor que eu não te deixarei, eu vou com você. Eu vou com você, porque ele também sabia o propósito de Deus para a sua vida. Ele sabia que Deus estava querendo utilizar a sua vida para abençoar outras pessoas. E ele queria aquilo, ele estava sedento de fazer a vontade do Senhor. Então, por todas estas vezes, ele fala que não vai desistir. E no capítulo 2, verso 5, eu quero ler esta parte com vocês. Então, os filhos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e disseram-lhe: sabe realmente que Jeová tira hoje teu amo de ser a cabeça sobre ti? E ele disse: bem, que também eu sei, ficai quietos. Inclusive, irmãos, os filhos dos profetas, na época tinha escolas dos profetas, os filhos dos profetas se preparavam de forma teológica para servir ao Senhor, para servir como sacerdotes no templo. E eles falam para Eliseu: você sabe que o Senhor vai tirar Elias de você? Para motivá-lo a desistir também. Para falar: desiste, não vá com ele, o Senhor vai levá-lo. Por que você ainda está servindo Elias? Ele vai desaparecer, Deus vai levar ele. E Eliseu não desiste de novo, ele fala: não, eu vou continuar, porque Jeová está vivo, eu não vou deixá-lo.
E lá, irmãos, lá no verso 7, diz assim: e havia 50 homens dos filhos dos profetas que foram. Aqui está falando de quando eles chegaram até o Rio Jordão. E todos nós conhecemos essa história maravilhosa que eu gosto demais. Chegaram no rio e o Elias tocou as águas. E a gente sabe que Eliseu conseguiu ver Elias subindo no carro de fogo. E então Deus deu para ele uma dupla porção do Espírito que estava em Elias. Ele deixou para Eliseu, porque esse foi o pedido dele. Mas quando eles estavam chegando lá no rio, disse aqui o 7, e havia 50 homens dos filhos dos profetas que foram e ficaram de pé, olhando de longe. Mas quando os dois estavam parados junto ao Jordão, Elias tomou então seu manto e o enrolou e golpeou as águas. Diz que eles estavam olhando de longe. E olha aqui o que diz o verso 15. Quando os filhos dos profetas que estavam em Jericó ouviram de novo, olhando de longe, começaram a dizer: o espírito de Elias pousou sobre Eliseu. Concordemente vieram a seu encontro e se curvaram diante dele até a terra. Mas eu quero chamar sua atenção a esta prática deles. Eles quiseram fazer Eliseu desistir e depois eles ficaram olhando de longe. Dice, viram de longe e começaram a dizer: o espírito de Elias pousou sobre Eliseu. E antes disso eles ficaram olhando de longe para ver o que acontecia no rio. Irmãos, Eliseu foi atrás do chamado do Senhor, chegou lá e ele teve o que pediu. O Senhor concedeu o que pediu. E ele não pediu posses, não pediu dinheiro, ele não pediu coisas para ele pediu uma dupla porção do Espírito que estava sobre Elias para conseguir servir ao Senhor nessa época tão difícil. E os outros irmãos ficaram olhando de longe. Eu quero convidar a você, eu quero trazer essa palavra para a minha vida também, para que nós não sejamos como esses filhos dos profetas que conheciam o mesmo Senhor, que estavam se preparando para servir no templo, mas que ficaram de longe somente olhando. Eu quero convidar você e eu quero tomar esse desafio para a minha vida, para ficar de perto, para descer até o rio, para tomar a bênção que o Senhor preparou para nós e para servir o Senhor conforme o propósito dele em nossa vida. Não deixemos que o propósito do Senhor termine. Não deixemos que o propósito do Senhor acabe por ficar olhando como os outros. Ficamos olhando como os outros. Deus está utilizando a fulano, Deus está utilizando ao líder, Deus está utilizando ao professor, ao pastor. Mas Deus também tem um propósito para nós. Também tem um propósito para você. Não fique olhando de longe como Deus utiliza os outros. Deixe que Deus também utilize sua vida. E sirva nesta geração tão necessitada de um caminho. Sirva nesta geração, assim como Elias, e assim como Eliseu e como Isaías, serviram na sua geração, alertando o povo, exortando o povo, fazendo um ministério que o Senhor encomendou para eles. Vamos fazer a mesma coisa, vamos servir ao Senhor na nossa geração, vamos marcar a diferença, vamos ser pessoas que sejam transformadoras, pessoas que façam a diferença na nossa geração. Amém, irmãos? Um prazer, até mais.